Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Leonardo, desenvolvedor da IBF Sistemas. Estou aqui para apresentar para vocês as principais funcionalidades do módulo financeiro do sistema ERP Task. Sintam-se à vontade em falar conosco pelo e-mail suporte@ibfsistemas.com.br ou pelo chat em nosso site ibfsistemas.com.br, que vamos esclarecer todas as dúvidas por lá. Então, a gente agora vai começar o treinamento. Primeiro, a gente vai falar sobre o plano de contas. Essa tela aqui é a tela inicial do sistema, acredito que todos já conheçam. Então, vamos ver o plano de contas agora. Arquivos, financeiro, plano de contas. Esse cadastro de plano de contas, ele nada mais é uma divisão em grupos. A gente consegue saber todas as receitas e despesas da empresa. A gente consegue saber onde a gente teve lucro e onde a gente teve gastos também. O ideal desse cadastro é que ele seja dividido em dois grandes grupos. Um grupo que é o grupo de receitas e um outro grupo que é o grupo de despesas. Dentro desses grupos, a gente pode incluir outros grupos ou contas onde a gente vai lançar algum lançamento. Por exemplo, a conta receitas, a gente tem um grupo receita com vendas. E dentro dele a gente tem vendas à vista e vendas a prazo. Despesas, a gente tem despesas administrativas e tem uma série de despesas dentro. Então, a gente encaixou um grupo no outro e essa separação facilita bastante para a gente se organizar. Para cadastrar um plano de contas, ele é bem simples. A gente clica em inclui, digita o número da classificação, a descrição e marca se é título ou não. Por exemplo, conta receitas. A gente coloca a classificação 1, que ele é a primeira conta que a gente tem. A descrição dela a gente colocou como receitas e marcou como uma conta título. O que é uma conta título? Nessa conta título, a gente não consegue lançar nenhum recebimento, nenhum lançamento de qualquer origem. Essa conta título serve só para agrupar outros lançamentos. Então, receitas, título, a gente vai gravar. Dentro de receitas, a gente pode incluir outras contas, por exemplo, receita com vendas. E para incluir um registro dentro desse plano de contas e receitas, a gente digita a classificação 1, que se refere a receitas, 01, porque ele é o primeiro grupo de receitas, é receita com vendas. A gente vai preencher uma descrição, nesse caso, receita com vendas, e vamos marcar também como título, porque dentro dele a gente vai ter algumas outras contas, a gente não vai lançar nenhum débito ou crédito diretamente em cima dela. E a gente vai gravar. Agora aqui dentro do Receita com Vendas, a gente vai criar duas contas, uma conta de vendas à vista e uma conta de vendas a prazo. Essas duas contas, elas sim terão lançamentos dentro dela, então elas não vão ser duas contas títulos. Para criar conta dentro de um subgrupo, a gente vai clicar em inclui, nesse caso aqui já está cadastrado, por isso que eu não vou clicar, mas seria porque é o código do plano de contas receita, 01 referencia o receita com vendas, e 01 significa que é o primeiro filho deles, então é 1.01.01. A descrição, vendas à vista, e eu não vou marcar como título, então eu vou efetuar lançamentos dentro dela. A gente poderia criar também aqui uma conta para investimentos, por exemplo, então 1 de receitas, 02, a gente vai dizer que é uma receita com investimentos. Por exemplo, aqui a gente vai colocar investimentos. E ela não é uma conta título, porque a gente vai lançar algo sobre ela. Vamos gravar. Se a gente tirar novamente um balancete, um plano de contas, aqui vai estar especificado que a gente tem uma conta 1, que é receitas. Dentro dela tem duas contas principais, que é receita com vendas e investimentos. Dentro dessas duas contas, uma delas é título, que é receita com vendas, e dentro dela a gente tem dois planos de contas, vendas à vista e vendas a prazo. Mesma coisa acontece com as despesas, então despesas 2, o filho direto dela 2.01, 2.02 e 2.03. Aí dentro a gente pode lançar as outras contas que não serão títulos, ou serão se for necessário também. Dá para criar vários níveis, quando precisar. Por exemplo, aqui na conta receita, o investimento ficou já como segundo nível, enquanto vendas à vista e a prazo ficaram no terceiro nível, e todas elas não são conta títulos. Então, aqui, o cadastro é bem simples, vai clicando em inclui, preenche a classificação, a descrição, marca se é uma conta título ou não e grava. Agora, a gente vai dar uma olhadinha nos cadastros de conta corrente e de portadores, que são os dois principais cadastros para a gente começar a trabalhar com o financeiro no sistema. Então, em arquivos, financeiro, conta corrente, a gente cadastra a nossa conta corrente. Para cadastrar é bem simples, a gente clica em inclui, digita o número da conta, número do banco e a agência também.
que no nome a gente coloca o nome da conta, pode ser o nome do banco, algo do tipo, Banco do Brasil, por exemplo. E o titular, que é o titular da conta em si, IBF Sistemas. Beleza. A gente deixa marcado incluir no fluxo de caixa, para que ele saia no relatório de fluxo de caixa, e a gente grava. Então, a conta corrente ela é bem simples de cadastrar. Se trabalhar com mais de uma conta, pode cadastrar todas as contas aqui, que é bem simples. Caso não trabalhe com nenhuma conta corrente, só com a conta caixinha, ela já vem por padrão cadastrada no sistema, que é a conta 001, a conta caixinha. Ela também vai servir para fazer lançamentos dentro dela. Então, a gente vai agora em arquivos, financeiro, portadores. Aqui nessa tela, a gente cadastra os portadores do sistema. O que é um portador? Portador é um cadastro onde a gente vincula dentro dele uma conta para débito e uma conta para crédito, para que a gente consiga utilizar em algumas telas do sistema. Por exemplo, emissão de nota fiscal. Na emissão de nota fiscal, a gente não tem nenhum campo para selecionar uma conta corrente. A gente tem um campo onde define o portador, e uma vez preenchido o portador ali, a hora que for baixar um financeiro, o sistema vai saber em que conta lançar, porque essa conta está vinculada dentro do cadastro de um portador. Então, o ideal é que para cada conta tenha pelo menos um portador para que o sistema saiba fazer esse vínculo. Então, aqui a gente vai cadastrar um portador para o Banco do Brasil. A descrição vai ser Banco do Brasil. Conta de débito, a gente vai selecionar a conta do Brasil. E conta de crédito, também a conta do Brasil. Aqui a gente também marca incluir no fluxo de caixa, para que ele apareça no relatório de fluxo de caixa. E vamos gravar. Então, o nosso portador 03 está cadastrado para o Banco do Brasil. A gente pode cadastrar quando for necessário, mas o ideal é que tenha pelo menos um portador para cada conta, para que quando a gente lança a nota fiscal, a gente selecione um portador e esse portador saiba direcionar para que conta corrente ele vai lançar um valor. Então, visto isso, a gente vai dar uma olhadinha no cadastro de cheques, que é em arquivos, financeiro, cheques. Esse cadastro de cheques, ele é um cadastro para a gente fazer o lançamento de cheques de terceiros, cheques que a gente recebe de algum cliente nosso e que a gente vai ou depositar na conta ou repassar para um outro pagamento, mas que a gente quer ter um controle dele, a gente quer saber quando ele foi cadastrado, onde ele foi pago, se foi depositado, se foi pago para alguma outra pessoa. Então, aqui é a tela para a gente primeiro fazer o cadastro desse cheque. Então, foi alguém na empresa, pagou com cheque, a primeira tela que a gente tem que acessar é essa daqui para cadastrar o cheque. Então, vamos clicar em incluir, selecionar um cliente, a gente vai selecionar aqui a empresa Joaquim, o número do banco, o número da agência, conta e o número do cheque. A gente vai preencher o valor do cheque nesse campo, R$ 1.500. A gente pode preencher também a emissão e o vencimento do cheque. Representante não é obrigatório, se quiser pode preencher, mas ele não é um campo obrigatório. Se eu deixar sem, eu vou conseguir gravar mesmo assim. Então, por enquanto, essa tela aqui ela é só um cadastro. A gente não vai conseguir fazer movimentação ainda aqui com esse cadastro. Não vai aparecer nenhum outro relatório, mas ele está cadastrado. A gente tem um histórico dele que no dia 20/3, às 15h15, o cheque foi cadastrado pelo usuário gerente. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos financeiros a receber e a pagar. O cadastro do cheque, em princípio, é isso. Como a gente faz para lançar ele num pagamento, num recebimento, para movimentar ele, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver falando do financeiro a receber e a pagar, a gente vai ter uma etapa que vai ver eles. Mas a gente precisa primeiro passar por essas telas para depois ver como se baixa um cheque. Então, arquivos, financeiro a receber. Nessa tela, a gente cadastra todos os recebimentos do sistema. Recebimentos com venda, com investimentos. Tudo que a gente tiver de recebimento que a gente quer cadastrar no sistema, a gente pode cadastrar nessa tela aqui. A gente tem duas formas de cadastrar. Ou clicando em incluir para cadastrar um recebimento individual, a gente vai preencher os dados do cliente, do pagamento, ou a gente clica em gerar recebimentos. A diferença entre essas duas telas é que um cria individual, enquanto o outro gera várias parcelas de mesmo recebimento, sem ter que digitar uma por uma, ou sem ter que criar na mão 10 parcelas, a gente cria de uma única vez, sem precisar ficar alterando. Então, a gente vai incluir uma aqui só para fazer um teste. O número da fatura a gente precisa preencher, ele pode ser o número do boleto, o número do carnê, algum número que vai fazer a gente lembrar dessa fatura mais tarde. Se a gente procurar no sistema, a gente tem que bater o olho aqui e tem que saber ao que ela se refere. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2018, referência
venda de produtos, por exemplo. Então, eu posso preencher o campo referência e fatura para mim lembrar depois do que é esse recebimento, ao que ele se refere. A gente vai selecionar agora um cliente, vamos usar também a empresa Joaquim, um plano de contas de vendas, porque ele é uma receita, então a gente tem que selecionar um plano de contas que seja de receitas. A gente vai selecionar vendas à vista, por exemplo. É importante se atentar que se ele tiver marcado aqui como conta título, a gente não vai conseguir selecionar ele. Então, receita com vendas, ele está como título. Se eu dar 2 cliques em cima dele, o sistema não vai me permitir para a gente selecionar. Então, a gente tem que selecionar um que não seja conta título. Então, vendas a prazo ou vendas à vista, tudo faz. Ele é uma conta que não é título, identifica aqui nessa coluna, título N. Então, selecionamos vendas à vista. O representante é o vendedor da empresa. Caso vocês não trabalhem com representante, a gente indica que cadastrem um representante como a própria empresa, para a gente utilizar nas telas do sistema. Então, seleciona o representante. O banco portador, que é o banco que a gente acabou de cadastrar, no caso, Banco do Brasil. E a gente pode selecionar uma conta receita, que é a conta Banco do Brasil. Se não quiser selecionar a conta receita, não tem problema, porque no cadastro do portador, a gente já definiu que a conta receita era a conta de crédito X, ou a conta de débito X. Então, a gente já sabe que o sistema vai saber onde lançar a movimentação quando a gente fazer a baixa dessa fatura. Então, nesse caso, a gente vai só preencher o banco portador 3, data de emissão é para o dia 20/3, data de vencimento para o dia 30, por exemplo. E a gente tem que definir um valor para essa fatura. Essa fatura aqui, ela vai ter um valor de R$100 para a gente fazer um teste e a gente vai clicar em gravar. Então, é uma fatura normal, R$100 cadastrada, e a gente teria uma outra maneira de fazer esse cadastro, que seria em gerar recebimentos. Então, eu posso clicar em gerar recebimentos, dizer que o vencimento da primeira parcela é para o dia 10 de abril, a parcela inicial, a parcela 1, e a parcela final vai ser a parcela 9. O dia de vencimento a gente vai deixar sempre com o dia 10 para fazer um teste, e o cliente vai ser a empresa Marilô. Banco portador, de novo, Banco do Brasil. Plano de contas, agora ele é um vendas a prazo, porque a gente está gerando parcelamento, então ele vai se encaixar num plano de contas e receitas a prazo. O valor de cada parcela agora é R$150. O valor total dessas parcelas resulta em 1.350. A gente vai colocar aqui um número de fatura base, 2018, por exemplo, e a referência vendas de imobilizado, por exemplo. Pronto. Clicando em gerar, ele vai abrir para a gente uma tela onde ele mostra as 9 parcelas e os dados dela, por exemplo, fatura, portador, emissão, vencimento e valor. Aqui a gente pode digitar o que for necessário. Se em alguma dessas parcelas o portador não é o Banco do Brasil, a gente pode clicar nessa parcela e digitar o novo código, ou simplesmente clicar em Ctrl F1 e pesquisa o código do portador. Por exemplo, o Banco do Brasil é o código 3. Se ele fosse um outro portador, a gente pegaria aqui ou o Caixa ou o Itaú e só selecionava, e ele só vai alterar o portador daquela parcela em específico. Se mudar a data de emissão, a data de vencimento for diferente, a gente pode alterar também de uma única parcela. Por exemplo, essa parcela aqui vai ser para o vencimento de 15/10 e não mais 10/10. Outra coisa que a gente também pode alterar é o valor da parcela. Quando a gente altera o valor de uma parcela, o sistema recalcula para ficar com um saldo ainda de 1.350, o valor total, então ele joga essa diferença nas próximas parcelas. Então, se eu mudar o valor de uma parcela, ele pega a diferença e calcula nas próximas, sempre nas próximas parcelas. A única parcela que eu não vou conseguir mudar é a última parcela, justamente porque o saldo ele sempre joga para a próxima, e essa última parcela não tem uma próxima. Se você não quiser que isso aconteça, que esse cálculo automático aconteça, que é mudar o valor da parcela sem manter o valor total como estava nessa tela anterior, basta marcar essa opção, permitir somatório das parcelas diferente do valor total. Marcando esse parâmetro e clicando em gerar, a gente vai ter de novo as 9 parcelas, com as mesmas informações, e aqui a gente pode alterar o valor. Então, se a primeira parcela eu quero que fique como R$100, ele vai manter R$100 e não vai mudar o valor das próximas. Então, ele é um campo que não vai ter algum tipo de cálculo. E aí fica a critério da empresa do que seja necessário. Então, aqui a gente vai gravar para ver como fica. Gravei, clicando em último, a gente tem agora as 9 parcelas. Então, vai ter o número da fatura, que era 2018, traço o número da parcela, 01. E aqui na referência a gente também tem as informações. Venda de imobilizado é a parcela 1 de 9 parcelas. Então, a gente tem informação do número da parcela aqui. Clicando em próximo,
parcela 2 de 9 parcelas, parcela 3 de 9 parcelas e assim por diante. Então, quando tiver um recebimento para criar, que são várias parcelas, é mais fácil criar clicando em gerar recebimentos do que de criar clicando em incluir e criar um por um. Dá mais trabalho e é um pouco mais manual. Agora a gente vai dar uma olhadinha como a gente faz a baixa desses títulos. Então, a fatura 2018-01, ela já está paga. Para eu fazer a baixa, eu simplesmente clico em baixa, preencho a data de pagamento, que é a data de hoje, por exemplo. Selecionamos a conta corrente Banco do Brasil e quitar título. Então, aqui ele diz que o documento número 45 foi quitado com sucesso. O documento número 45 está com data de pagamento agora como 20/3 e foi quitado com sucesso. A gente tem alguns outros detalhes na tela de financeiro, que são o cálculo de juros e o cálculo de desconto. A gente pode dizer que vai ter um desconto de 15% de juros ao mês. Então, eu vou gravar. Essa parcela ainda não mudou nada porque ela não está vencida. Mas se eu for fazer a baixa com um vencimento posterior a esse, ele vai calcular o vencimento já. Então, vamos dizer que o vencimento dessa parcela agora é para o dia 15 de maio de 2018. Com valor de R$ 153,75, Banco Portador Banco do Brasil e a conta Banco do Brasil também. Clicando em quitar título, a gente vai quitar o título 46 e a gente percebe que ele quitou com um valor um pouco diferente do original. O valor original era 150, o valor pago foi 153,75, que se refere ao percentual de juros que tinha nessa fatura. Outro detalhe que a gente pode fazer é definir um desconto. A gente tem duas formas de definir um desconto numa fatura. É definir um desconto direto nesse campo, que ele vai aplicar sempre, em qualquer circunstância, um desconto de 15%. Então, dependendo do dia que a pessoa pagar, ela vai ter um desconto de 15% sobre a fatura. Ou tem um campo aqui que a gente chama até o dia. A gente pode definir que se o cliente pagar até o dia 30 de março, ele vai ter um desconto de 10%, que vai dar R$15. Esse campo é bem útil para tentar evitar inadimplência. Então, você incentiva o seu cliente a pagar um pouco antes, dando um desconto para ele. Então, se a gente for fazer a baixa dessa fatura até o dia 30/3, o sistema vai sugerir automaticamente um desconto de R$15. Então, a gente seleciona uma conta corrente Banco do Brasil novamente. Banco do Brasil. Vamos quitar o título. Ele está quitado com R$135, porque ele teve um desconto de R$15 pela data de pagamento. Um outro detalhe que a gente pode dar uma olhada também, quando for fazer uma baixa, é que a gente pode baixar ela com um valor diferente. Por exemplo, o valor dessa fatura aqui era de R$150. A gente vai baixar ela na data de hoje. Só que o valor dela a gente foi pago com R$100. Nosso cliente pagou com R$100 e aqui no canto ele vai mostrar que ficou um saldo de R$50 ainda em aberto. Ou seja, o cliente não pagou ela na íntegra. Vamos definir uma conta corrente. Quando a gente clicar em quitar título, então vai aparecer uma mensagem perguntando se a gente quer gerar um título complementar. O que seria um título complementar? Ele vai dar baixa nesse título que a gente está mexendo agora, ele vai dar como pago, e ele vai criar um outro recebimento com esse saldo de R$50 para o mesmo cliente. Então, aqui a gente vai clicar em sim, a gente vai pedir uma nova referência ou o número de uma nova fatura. Então, eu vou colocar complemento imobilizado 409, ok. E a nova data de vencimento, a gente pode definir uma outra data que não seja aquela da fatura. Clicando em ok, ele quitou o título número 48 e gerou um título complementar. Então, se a gente clicar em último aqui agora, ele tem um título complementar. Aqui em cima ele mostra a informação do título, então, complementar número 1 do documento 48. A gente sabe a quem ele faz referência, ou qual é a origem dele. E o valor do documento é justamente o saldo que ficou. Tinha uma fatura de 150, a gente pagou R$100 e ficou faltando 50, que é o valor do documento complementar. Caso não queira gerar um complementar, é só clicar em não, e o sistema vai dar a baixa naquela fatura e vai deixar o valor baixo sem gerar uma complementar. Outro detalhe que a gente tem aqui também nessas telas é a opção de cancelamento. Então, a gente pode cancelar uma fatura. Por exemplo, o cliente não vai pagar mais a parcela 05. Então, a gente pode clicar em alterar, marcar a opção cancelada. O sistema vai pedir para a gente a senha do usuário gerente do sistema. Então, a gente vai preencher a senha do usuário gerente, clica em confirmar
a opção está cancelada, a gente grava. Então, a gente sabe que agora esse financeiro está cancelado. Ele não vai mais aparecer nos relatórios, a gente não vai conseguir mais dar baixa nele. Quando for clicar na baixa, diz que a duplicata já está cancelada. Um outro cancelamento que a gente pode fazer é o cancelamento de uma baixa. Então, eu baixei essa fatura aqui por engano, eu baixei com nota de pagamento errada e eu quero desfazer essa baixa. Basta clicar em baixa novamente, o sistema vai alertar que o documento já está baixado e se a gente quer cancelar a baixa. Clicando em sim e digitando a senha do usuário gerente, a baixa é cancelada e o documento volta a ficar aberto no sistema. Então, eu acho que nessa tela é isso, não tem mais nenhum outro detalhe importante ou significativo para a gente ver. A gente pode também baixar um cheque. Vamos fazer a baixa utilizando o cadastro de um cheque que a gente fez no início do treinamento. Então, eu vou dizer que a baixa agora é para o dia 20, o valor 150, e a forma de pagamento é com um cheque pré-datado para a conta corrente número 003. Então, eu vou clicar em quitar título. Ele vai perguntar se a gente quer efetuar o lançamento na conta corrente. O que significa? Se eu clicar em sim, o sistema vai entender que eu depositei o cheque, ou seja, o cliente foi lá na empresa, deu o cheque para a gente pegou o cheque e depositou na conta corrente. Então, esse cheque não vai ficar em aberto ainda para a gente utilizar no financeiro a pagar ou algo do tipo. O ciclo dele se encerra aqui. Então, a gente vai depositar o cheque na conta corrente e a gente não consegue utilizar ele mais para o financeiro a pagar. Caso contrário, a gente clica em não e o sistema entende que o cheque não foi depositado, o cheque ainda está nas mãos da empresa. A gente vai buscar aqui por ata de emissão, então eu quero todos os cheques emitidos hoje. Essa tela aqui, ela é uma tela para a gente buscar o cheque, então a gente pode buscar o cheque pelo cliente, pelo número do banco ou por ata de emissão, qualquer filtro que tiver aqui. Eu vou clicar em OK. Então, naqueles filtros que eu procurei, tinha um cheque de R$ 1.500 com data de vencimento em 20/3. Selecionei esse cheque. Aqui embaixo ele tem material de totalizadores, um campo. Então, o valor total de cheques selecionados é R$ 1.500. E o valor total a pagar é de 150. Ele vai dar um alerta, ele vai ficar em vermelho, mas o sistema não vai bloquear a baixa, porque o sistema entende que quando isso acontece, quando acontece um pagamento com cheque, existe uma negociação entre empresa e cliente ou empresa e fornecedor. Então, o sistema não vai bloquear a baixa, ele não vai gerar um título complementar, ele simplesmente vai baixar com o pagamento do cheque no valor original do cheque. Clicando em confirma, o sistema avisa para a gente que o total de cheque é de 1.500 e a data de baixa é de 20/3. A gente vai clicar em sim, documento número 48 quitado com sucesso. Então, ele volta a ficar quitado com pagamento 20/3. Se a gente vir na aba cheques, ele vai dizer que tem um cheque da empresa Joaquim, o cheque é número 18.500, o valor de 1.500 e que ele já está baixado. Então, a gente sabe que essa fatura aqui foi baixada com um cheque. E também na aba principal, ele tem aqui forma de pagamento, forma de cheque pré-datado. Então, quem abrir essa fatura vai saber que ela foi paga com cheque. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no cadastro de financeiro a pagar, que é uma tela bem parecida. Então, a gente vai sair daqui, arquivos, financeiro a pagar. Essa tela aqui ela é muito semelhante à tela de financeiro a receber. Tem quase os mesmos campos e botões. Então, a gente também tem um botão aqui para incluir e um botão para gerar parcelamento. Esse gerar parcelamento é exatamente igual ao gerar recebimento, a funcionalidade é a mesma. A gente preenche o vencimento da primeira parcela, a quantidade de parcelas, e manda gerar ele exatamente igual a outra tela, não tem nenhum segredo, não tem nada de diferente. Ou a gente clica em inclui e gera o pagamento por aqui também, preenchendo os dados da empresa, o que for melhor, o que for mais interessante. A gente vai cadastrar o financeiro a pagar aqui só para teste, a gente vai preencher, clicar em inclui, preencher o número da fatura, por exemplo, 2018. Se tiver uma fatura com o mesmo número já cadastrado no sistema, o sistema vai alertar, dizendo que a fatura já está cadastrada e se a gente quer prosseguir ou não. Se eu clicar em não, ele vai voltar para o campo para a gente mudar o número da fatura. Se eu clicar em sim, ele deixa eu prosseguir porque ele entende que se refere a alguma outra fatura. Então, eu vou colocar aqui que a referência é alimentação, por exemplo. Ok, vamos selecionar um fornecedor. Empresa modelo, na verdade, não vamos selecionar, doutor fornece. E o plano de contas, que agora tem que ser um plano de contas de despesas, porque a gente está no financeiro a pagar. Então, vamos procurar aqui um despesas. Alimentação. Plano de contas alimentação. Tem uma plano de complementação. Preencher o banco portador novamente. Então, banco portador, Banco do Brasil. Conta de pagamento, Banco do Brasil. Lembrando que se não quiser preencher, não tem problema, porque o portador já faz essa referência.
E a gente tem que também preencher data de entrada e data de vencimento. O valor original a gente pode preencher com o valor da fatura e a gente grava. Beleza? E agora a gente pode gravar. Então, ele é o mesmo funcionamento da tela. Se eu clicar embaixo, ele vai abrir uma tela para a gente dar baixa no financeiro, onde a gente coloca a data de vencimento, ou data de pagamento, o valor que foi pago. Se for um valor menor, o sistema vai perguntar se a gente quer gerar também um título complementar. Então, valor menor, vou quitar, e ele vai perguntar se a gente quer gerar um título complementar ou não. Eu vou clicar em não, documento 55 quitado, então ele foi quitado com R$10. Opa, campo aqui embaixo. Foi quitado com o valor de R$10. A gente tem alguns detalhes nessa tela que a gente não viu no financeiro a receber, mas que também estão lá, que é esse flag aqui de custo fixo. Esse flag de custo fixo, ele tem referência com algum custo que a gente tem todo mês, por exemplo, conta de luz, conta de água, e que a gente não quer gerar um parcelamento. No início do ano, eu não tenho o costume de gerar as 12 parcelas da conta de luz, por exemplo, ou da conta de água, que seria o ideal porque a gente tem um posicionamento de lucro, mas a empresa não quer trabalhar assim e não quer lançar um parcelamento. Então, marca a opção custo fixo, cadastra a parcela e grava. Inicialmente, ela não tem interferência nenhuma, ele não vai ter nenhum comportamento diferente quando eu gravar a fatura. O que ele vai mudar é na hora da baixa. Então, se eu vir aqui e clicar em baixa e definir a data de pagamento, na hora que eu clicar em quitar título, ele vai perguntar se a gente quer gerar um título para o próximo mês ou não. Se eu clicar em sim, a gente vai gerar uma nova fatura para o próximo mês, com um vencimento de 1º de 2018, porque o vencimento anterior é 1º de janeiro de 2018, e com o mesmo valor e o mesmo cliente. Então, vou clicar em sim, ele quitou o documento número 1 e o documento do próximo mês ele já gerou. Clicando agora em último, ele gera novamente a parcela com o mesmo valor, o mesmo fornecedor e volta com um custo fixo. Então, desse mês aqui está pago novamente. Eu posso abrir, dar a baixa e ele vai perguntar se a gente quer gerar de novo para o próximo mês. E assim por diante. Então, se é uma conta de aluguel, ele pode ser pago e baixado todo mês que ele vai gerar para o mês seguinte. Quando terminar essa prestação e não tiver uma próxima, basta clicar em não. Então, cliquei em não, ele quita o número 56 e não gera mais nenhuma. Então, quitou o número 56, paga no dia 23 e não gerou mais nenhuma, acabou por aqui. Um outro detalhe que a gente pode ver aqui nessa tela também é a parte de selecionar títulos. Então, a gente pode selecionar ou buscar vários títulos que têm algo em comum. Por exemplo, eu quero buscar todos os títulos que foram emitidos no dia entre o dia 19/3 e dia 21/3. E eu vou clicar em OK. Fazendo isso, ele vai me listar todos os títulos que se encaixam nesses filtros da outra tela e a gente pode fazer algumas operações. Por exemplo, botão direito eu posso marcar todos ou desmarcar. E a gente pode ou alterar o portador de todos eles, ou alterar o plano de contas ou vencimento, como também a gente pode dar a baixa. Então, eu quero dar baixa em 2 desses financeiros juntos na conta corrente Banco do Brasil. Clique em baixar, preencho a data de baixa, que é dia 20/3, forma de pagamento, forma normal, dou um OK, ele vai me mostrar o valor total, vai dizer que vão ser baixados 2 documentos no valor de R$ 1.500. Se eu clicar em sim, ele efetuou a baixa. E aí vai perguntar para a gente se a gente quer agrupar essas duplicatas em um único lançamento ou não. O que isso significa? Clicando em sim, lá no histórico da conta corrente, ele vai gerar um único registro, detalhando que foram baixadas 2 faturas com valor de 750 cada uma no dia 20/3. Se eu clicar em não, ele vai gerar um registro para cada movimentação. Então, são 2 faturas, ele vai gerar 2 registros, ele gera movimentação separada. E aí, depende da empresa, ver o que fica mais fácil para organizar. Aqui eu vou clicar em sim para fazer um teste, depois a gente vai dar uma olhada na conta corrente, eles vão estar os 2 agrupados em um único lançamento. O valor da baixa não influencia em nada, ele vai custar o mesmo valor. A única diferença é na organização, na visualização. Um vai estar separado, o outro vai estar agrupado. Beleza, então essa tela aqui não tem mais muito segredo. A gente tem também a parte de gerar recibos. Se eu vir em uma fatura que já está quitada e clicar em recibo, eu consigo gerar um recibo do sistema, um recibo de pagamento, onde vem as informações da empresa para quem a gente pagou, o valor que foi pago e a data. A diferença é que no financeiro a receber também tem um desses, só que ele gera 2 vias. Uma via fica com a empresa e uma via fica com o cliente para poder ter um controle também. O financeiro a pagar, ele gera só uma única via para que você
entregue para o seu fornecedor, ele assine e você tem a prova de que você pagou essa fatura. Então, eu acho que é isso. Lembrando que nessa tela aqui, a gente clica em procura para pesquisar os títulos. Ele não vai mostrar todos os títulos de uma vez nessa tela, porque ela é uma tela que ela é para ser objetiva, para ser rápida. Se mostrasse todos os títulos aqui, se a empresa tiver um histórico muito grande, essa tela vai ficar pesada e vai ficar bem travado. Então, o objetivo aqui é uma tela de busca mesmo. Por isso que é importante que seja digitado uma referência ou um número de fatura que vai fazer lembrar depois o que se refere. Então, eu coloquei ali como alimentação. Então, se eu buscar aqui uma alimentação, ele vai encontrar um título que eu registrei com referência alimentação. Então, fica fácil a gente encontrar quando tem bem definido o número da fatura, o número da referência e algumas configurações. Que a gente pode procurar também por valor, por número de nota, data de emissão e mais alguns outros detalhes. A gente agora também vai fazer a baixa de um financeiro com cheque, que a gente não viu ainda. A gente viu o financeiro a receber a baixa com cheque e o financeiro a pagar a gente não viu ainda. Então, aquele cheque que a gente cadastrou lá no início do treinamento, a gente já fez a baixa dele com o financeiro a receber. Agora a gente está no financeiro a pagar e vai dizer que a gente já vai pagar uma outra conta com esse cheque que a gente recebeu de um cliente. Então, eu vou clicar em baixa. Data de pagamento a gente vai colocar para o dia 30, o valor de R$ 6,25, a forma de pagamento, cheque pré-datado. Portador, Banco do Brasil, quitar título. E aqui vai abrir uma tela de filtro para a gente fazer a busca do cheque. Eu sei a data de emissão daquele cheque, então vou pesquisar por data de emissão. Aquele cheque foi emitido no dia 20/3, vou dar um OK, ele está aqui aparecendo para a gente. Ele só aparece aqui por dois motivos. Primeiro, porque ele já foi baixado no financeiro a receber, então ele foi cadastrado no sistema, a gente foi lá no financeiro a receber e fez a baixa dele. E porque ele não foi lançado na conta corrente, ele não foi depositado. Então significa que você recebeu o cheque de um cliente seu, guardou com você e agora vai usar ele para pagar alguma outra fatura. Se você tivesse baixado numa conta corrente, lançado, que é depositar, ou se tivesse não recebido ele, não tivesse dado uma baixa no financeiro a receber, ele ainda não estaria apto aqui para a gente utilizar. Então, eu vou selecionar. Aqui embaixo ele mostra o valor total do cheque selecionado e mostra também o valor total a pagar de R$ 6,25. Ele também vai mostrar em vermelho porque o valor está diferente do valor total a pagar. Só que ele não vai bloquear. Ele tem um alerta aqui em vermelho para a gente saber que está diferente, mas ele não vai bloquear. Se eu clicar em confirma, ele vai gravar. Ele não vai gerar um título complementar, ele não vai bloquear nada, porque o sistema entende que é uma negociação entre empresa e fornecedor, quando se trata de cheque. Então, confirma, o número de cheque baixado seria um cheque, o valor do cheque é de R$ 1.500. A gente vai clicar em confirmar baixa sim, documento número 40 quitado com sucesso, ok. Então, o título foi quitado no dia 30/3, se a gente vir em cheques, está aqui o cadastro do cheque com valor de R$ 1.500, o cheque de 18.500, aquele mesmo que a gente usou num financeiro a receber. Então, agora a gente não consegue mais utilizar esse cheque, porque ele já está lançado. Arquivos, financeiros, cheques, a gente vai dar uma olhadinha como ficou o cheque agora. Então, ele tem um histórico no duplicatas a receber, documento número 48, que ele foi pago no dia 20/3. E também tem o registro no duplicatas a pagar, o número 40, com valor de 125, o pagamento 30/3. No histórico aqui, a gente tem um histórico desse cheque. Então, ele foi cadastrado no dia 20/3, às 15h15, foi baixado no financeiro a receber dia 20/3, às 15h31, e baixado no a pagar dia 20/3, às 15h41. Agora, a gente vai dar uma olhadinha em uma outra parte do sistema, que é a parte de nota fiscal. Por que é importante? Porque além de gerar recebimentos diretos nessas duas telas de financeiro a receber e a pagar, a gente consegue gerar recebimento na emissão da nota fiscal. Então, se você trabalha com emissão de nota fiscal, vende os produtos, e aí depois vai gerar os financeiros sobre as vendas daqueles produtos, é um trabalho dobrado. Então, você consegue já, no momento da emissão da nota fiscal, gerar os financeiros para ela. Então, em arquivos, faturamento, condição de pagamento, a gente pode definir as condições de pagamento daquela nota fiscal. A gente pode dizer que ela tem uma parcela, duas, três, ou várias parcelas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente tem uma cadastrada aqui que é para 30, 60 e 90 dias. Clicando em Alter, a gente consegue mexer nessa parcela. Eu vou adicionar mais uma parcela aqui para 120 dias. E adicionar parcela, essa parcela vai ter um dia de prazo 120 dias. Então, eu coloquei uma descrição, o tipo dela é um tipo a prazo, e ela está vinculada a uma conta receita de vendas a prazo. Parcela 1 é para 30 dias, parcela 2, 60, a parcela 3 para 90 dias e a parcela 4 para 120 dias.
Se eu clicar em gravar, ele está pronto, eu já posso fazer uma nota fiscal. Ou eu também posso cadastrar uma condição de pagamento à vista. A gente já tem uma cadastrada aqui como exemplo, uma condição de pagamento que ela é do tipo à vista e os dias e prazos dela são zero, então emitir uma nota fiscal e selecionou essa condição de pagamento, a data de vencimento vai ser igual à data de emissão da nota, não vai ter dias de prazo. A gente também pode gerar uma entrada mais 30 dias, por exemplo, ou uma entrada mais 2 parcelas. Então, ele seria uma condição de pagamento que é do tipo a prazo, a gente pode colocar uma descrição entrada mais 30 dias, por exemplo, preenche o plano de contas e aqui a gente define os dias de prazo. A primeira parcela vai ser à vista, então vai ser para 0 dias. A segunda parcela para 30 dias a gente grava, então tem uma condição de pagamento gravada com entrada mais 30 dias. E aqui vocês podem cadastrar todas que a empresa trabalha. Então a empresa trabalha em 10 vezes, dá para preencher aqui uma condição de pagamento com 10 parcelas. Trabalha com entrada em mais 11 vezes, dá para cadastrar aqui também sem problema nenhum. Na hora de emitir nota fiscal, a gente não tem um campo para selecionar o plano de contas, nota fiscal de saída. Como que eles sabem que plano de contas ele vai lançar o recebimento? É justamente pela condição de pagamento. Na condição de pagamento, a gente disse que a conta dela receita é a conta 4, vendas a prazo. Então, vai gerar nota fiscal, essa nota fiscal vai gerar faturas, e na fatura ela vai estar vinculada ao plano de contas, conta receita, a vendas a prazo número 4. Então, a gente faz esse cadastro em arquivos, faturamento, condição de pagamentos. Isso aqui não tem muito segredo também, é só incluir todas que a empresa trabalha, ou pelo menos as que mais trabalha para ficar fácil. E um outro detalhe bem importante é em arquivos, faturamento, natureza da operação. A natureza de operação é essa FOP que é utilizada na nota fiscal. Então, no cadastro dela tem um parâmetro chamado gerar financeiro. Se esse parâmetro aqui não tiver marcado, a nota fiscal não vai gerar financeiro. Se ele tiver marcado, ela vai gerar. Então, eu vi numa natureza fiscal de venda, que é a 502, marquei gerar financeiro e gravamos. Então, se a gente vir movimentação, saída, nota fiscal, vamos selecionar um cliente dentro do estado, porque aquela CFOP que a gente testou tem uma CFOP dentro do estado, mas poderia ser um cliente de fora sem problema nenhum. Operação 502, operação de venda. Representante, o vendedor dessa mercadoria, se não tem o vendedor fixo, é a empresa mesmo. E a condição de pagamento. Então, a gente vai utilizar aqui uma condição de pagamento que é 30, 60, 90 e 120 dias. Vai colocar um produto para fazer um teste. Essas telas de pesquisa aqui do sistema, que são telas de códigos, se você não souber o código de cabeça, não tem problema. E não tiver um 3 pontos aqui também, não tem problema. A gente clica em Ctrl F1, ele abre uma tela para a gente fazer a pesquisa do produto. Então, Ctrl F1, abriu a tela, a gente vai pesquisar o produto, insere ele, quantidade 1, valor R$1.000. Cliquei em finalizar. Agora, aqui na aba faturamento, ele vai estar gerando para a gente 4 parcelas de R$250. Ele dividiu o valor da nota fiscal de 1.000 entre as parcelas igualmente e define a nota de vencimento de acordo com a nossa condição de pagamento. Se eu alterar a condição de pagamento para a entrada mais 30 dias, ele vai gerar uma fatura com vencimento para hoje, porque ela é a entrada, e uma outra parcela para dia 19/4, que é a segunda parcela. Nessa tela aqui, eu só tenho que selecionar qual é o banco portador. Eu posso digitar o código do portador, ou se eu não souber, eu clico em Ctrl F1 e abro a tela para buscar o portador. Então, eu posso colocar aqui que o portador dessa conta é o Banco do Brasil. O mesmo a gente faz com a conta de baixo. Então, as duas contas estão com o Banco Portador Banco do Brasil, o valor de R$500. Se eu alterar o valor de da primeira parcela, por exemplo, para R$100, ele vai jogar o saldo resultante para a última parcela. Então, uma parcela de 100, uma parcela de 900, que é igual ao somatório da nota fiscal. Ele nunca vai deixar ficar com um valor diferente. E, igualmente, aquela tela de gerar recebimentos do financeiro, a última parcela a gente não consegue editar o valor, porque ela é justamente a soma do somatório do saldo final. Então, se a gente colocar uma parcela de R$10 aqui, obrigatoriamente a última tem que ser 990 para bater o total da nota fiscal. Eu vou voltar aqui para a condição de pagamento 30, 190 e 120. Ele gerou 4 parcelas, vou selecionar o banco portador, todas elas como Banco do Brasil. E vou clicar em confirma. Continuar, coloca a senha do usuário gerente. Continuo, confirma e a gente vai gravar a nota fiscal. Só não vou gerar uma nota fiscal eletrônica porque ela é um teste e a gente não tem intenção de emitir ela.
Então, o número dessa nota fiscal aqui é o número 2, ok? Então, vindo em arquivos, financeiro a receber, clicando em último, as parcelas já estão lançadas aqui. Como que eu sei que essa parcela aqui é referente a uma nota fiscal? Ela sempre vai começar com um A na frente, quando for uma nota fiscal de saída, uma gestão própria, vai começar com um A na frente, o número da nota fiscal, 0002, e traça o número da parcela. Então, A de nota fiscal, 02-01. Esse aqui indica que é referente a uma nota fiscal. Então, clicando em próximo, nota fiscal 2, parcela 02, próximo, nota fiscal 2, parcela 03 ou parcela 04. Então, é mais fácil, às vezes, utilizar a nota fiscal para lançar os recebimentos do que nessa própria tela aqui. Se for uma receita que é de venda, provavelmente essa venda vai ter uma emissão de uma nota fiscal. Então, é mais fácil emitir nota fiscal e gerar o financeiro lá. Se for alguma outra receita que não vai ter nota fiscal, aí a inclusão dela tem que ser feita diretamente por aqui. Arquivos, faturamento, notas fiscais, saída. A gente vai olhar aquela nota fiscal que a gente acabou de fazer. Clicamos em último, a nota fiscal está aqui, nota fiscal número 2. Faturas, tem as 4 parcelas aqui da fatura. Então, fatura 00201, 03, 02, 03, 04. Se eu der 2 cliques, eu volto para aquela tela e consigo fazer a baixa dela, ou o cancelamento que for necessário. Então, essa tela aqui serve mais ou menos para isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha na conta corrente, na movimentação de conta corrente, para a gente ver como é que foca a nossa conta corrente. Então, movimentação, conta corrente. Vamos selecionar a conta do Banco do Brasil, que é a conta que a gente estava trabalhando até agora, e filtrar a movimentação a partir do dia 1º de 1 de 2018. Ele sempre mostra um dia para frente, né? Vai mostrar a movimentação a partir do dia 2. Cliquei em filtrar, ele tem todos os lançamentos que a gente fez aqui na conta corrente. Então, a gente consegue identificar se esse lançamento foi um crédito ou um débito por essa coluna aqui, tem C/D. Se for D, é débito, se for C, é um crédito. O histórico da fatura, ele tem o detalhamento do que aconteceu com essa fatura. Se a gente clicar com o botão direito, visualizar histórico, ou clica nela, aqui embaixo, histórico também. Aqui detalha o pagamento dessas faturas. Por exemplo, essas 2 faturas a gente baixou de forma agrupada. Então, a gente foi lá em selecionar títulos, selecionou as 2 faturas, baixou e disse que queria baixar ela de forma agrupada. Aqui no histórico ele vai dizer que foi baixado pela fatura 01 e 02, o valor de cada uma delas e o plano de contas de cada uma delas. Aqui a gente tem também a data de realização dessa movimentação e o valor da movimentação em si. Uma outra coisa importante nessa tela é a ordem. A ordem é bom sempre estar em realização, porque a realização é a forma que as coisas aconteceram e vai ficar mais próximo da conciliação bancária. Então, se o pagamento foi feito no dia 15/5, por exemplo, ele deveria estar por último ou deveria estar pelo menos depois de um pagamento que foi feito no dia 20/3. Mantendo a ordem como realização, isso vai continuar assim. Então, 15/5 vai estar assim. O outro detalhe aqui é a coluna situação. Se ele está com a situação ok, quer dizer que ele já foi lançado na conta corrente. Quando ele não está com ok, quer dizer que ele é uma movimentação que está prevista, mas que ainda não aconteceu. Por exemplo, uma taxa de banco. A gente tem uma tarifa de banco lá programada para o final do mês, a gente sabe que ela vai cair, mas que ainda não aconteceu, ou um resgate de uma aplicação. Então, a gente pode cadastrar ela e lá no dia da baixa dela, a gente ir lá e dizer que ela está realizada. Dá para fazer um teste bem simples, que clicando em inclui, ajuste de saldo. Eu vou dizer que para o dia 30/3, ele ainda não está ok, a situação dele ainda não está ok, ele é um resgate de aplicação. Resgate de aplicação, ele vai ser no valor de R$10.000, por exemplo, um tipo é crédito, valor de R$10.000. E a data de realização também vai ser 30/3 de 2018. R$10.000, então está aqui lançado um resgate de aplicação com R$10.000 para 30/3 de 2018 e o saldo realizado ainda está zerado, ou seja, esse lançamento ainda não foi realizado na conta corrente. Se a gente olhar aqui em cima no saldo previsto e realizado, eles agora estão diferentes. Se tudo que eu tenho aqui na minha conta eu realmente lançar, eu vou ficar com um saldo de R$8.878,725. Se não, ele vai ficar com saldo realizado negativo. Para realizar, eu tenho 2 maneiras. Ou clico com o botão direito, realizar lançamento,
ou seleciono o título e aqui embaixo realizar lançamento. Vou dizer que o pagamento aconteceu no dia 30/3/2018. Eu dou um OK, ele baixou a fatura, agora o saldo previsto está igual ao saldo realizado. Então, eu sei que tudo que eu tinha para lançar na minha conta corrente foi lançado. Ou pelo menos tudo que eu tinha traçado na minha concorrente e que não estava lançado ainda, agora está lançado. Então, a conta corrente ela é bem simples de trabalhar, e se a gente for mantendo igual a da conciliação bancária, a gente vai chegar num ponto onde o saldo aqui vai bater com o saldo da conta corrente, e a gente não vai precisar abrir o banco para saber qual que é o saldo da conta, e as movimentações vão estar bem iguais. Então, tudo que tiver de taxa, tudo que tiver de resgate de aplicação, dá para incluir aqui em ajustes, algo do tipo. Então, eu vou fechar essa tela aqui, e agora a gente vai dar uma olhadinha nos relatórios do sistema, ou os principais relatórios financeiros. A gente tem relatórios financeiro, a receber e a pagar. Esses relatórios mostram o que a gente tem de cadastro de a receber ou a pagar no sistema. Relatório financeiro a pagar. Eu tenho alguns tipos de relatório, os que ainda estão a vencer, os que estão atrasados, em aberto, quitadas e assim por diante. Então, eu consigo gerar um relatório só daquilo que a gente precisa. Eu quero ver tudo que eu tenho para receber ainda, então um relatório de títulos em aberto. A forma de agrupamento do relatório a gente também pode definir, então posso definir que eu quero ver tudo agrupado por data de vencimento e o modelo do relatório, se ele é um modelo analítico ou um modelo sintético. O modelo analítico ele é um modelo mais detalhado, ele vai mostrar todos os detalhes da fatura, ou pelo menos as mais importantes. O modelo sintético ele é um modelo mais bem resumido, então ele vai mostrar ali a data de vencimento, ou a data de emissão, e o valor pago. Então, ele não tem muito detalhe, serve mais para a gente ter um valor exato. Então, eu quero saber tudo que eu tenho para pagar de forma rápida. Gera um relatório sintético, ele vai mostrar de forma rápida. Vamos gerar uma aqui, hora de teste, relatório sintético, todos que vão vencer entre 1/3/2018 a 4/4/2018. Ele vai gerar um Excel para a gente. Esse Excel, ele tem duas colunas, uma que mostra a data de vencimento, que é 1/3, 1/4. Como a gente agrupou por data de vencimento, ele mostrou separado o valor que vai vencer em cada um dos dias, o valor a pagar e se algum desses valores já foi pago. Então, não foi pago nada ainda, eu tenho 2.800 para pagar, que vence nesse período aqui, por exemplo. Se quiser um relatório mais detalhado, então o modelo do relatório é do tipo analítico. A gente vai clicar em gerar relatório. Agora ele vai gerar separado cada um dos títulos, a gente tem as informações das faturas, como o fornecedor, a emissão, o número da fatura, a data de vencimento e os valores dela. Se tem o valor original, se tem taxa, juros, ou se ela teve um valor complementar nela, que é quando a gente baixa e sobra um saldo e gera uma complementar. E aqui o valor total é justamente esse saldo. Então, se a gente tivesse R$10 de desconto aqui, se é 250 menos 10, o valor total ficaria com 240. Além disso, a gente tem o valor a pagar e o valor pago. Como nenhuma dessas parcelas aqui foram pagas ainda, o valor pago está como zero, o pagamento como zero, e o valor a pagar está na íntegra. Então, eu tinha um valor total de 2.800 e a pagar ainda tem os 2.800 porque nada, não foi pago nada. A gente poderia ter gerado um relatório só das quitadas também. Então, aqui eu tenho um relatório de todas as faturas que foram pagas e que foram emitidas entre 18/2 a 20/3. Que foram emitidas, não, desculpa, que foram pagas entre 18/2 e 20/3. Então, tem data de pagamento, o valor que foi pago e o valor original. Tem uma outra opção aqui importante e legal destacar, que é essa daqui de calcular juros para títulos vencidos. Então, a gente cadastrou um financeiro lá, receber ou a pagar. Definiu que ele tinha 10% de juros ao mês, por exemplo. Se ele já tiver atrasado e a gente gerar um relatório com esse parâmetro aqui marcado, ele já vai calcular o valor dos juros da parcela e vai mostrar para a gente o valor que a gente realmente tem para receber, que é o valor da parcela mais os juros. Se a gente não marcar, ele não vai fazer esse tipo de cálculo. Relatórios financeiro a receber. A tela de relatório financeiro a receber, ela é bem parecida com a pagar. Na verdade, ela é quase igual. A gente consegue agrupar também por um tipo de relatório, se é geral. A geral, ele vai mostrar todas. Independente se está quitado, se tem aberto, se está vencido, ele vai mostrar todas. Ou a gente gera algum outro tipo de relatório. A gente também consegue agrupar por algum parâmetro e selecionar o modelo do relatório. Se a gente quer um modelo analítico ou se a gente quer um modelo sintético desse relatório. A gente pode filtrar por somente duplicadas de um determinado cliente ou somente duplicadas de um plano de contas ou de um portador específico.
Temos aqui também a opção de calcular juros para títulos vencidos, que é a mesma opção que a gente viu no financeiro a pagar, na tela de relatório de financeiro a pagar, e a gente pode pesquisar por um período, que é a data de vencimento ou a data de emissão. Se for um relatório de financeiros quitados, ele vai ter um outro filtro, que é a data de emissão, data de vencimento e a data de pagamento também. Então, a gente vai mandar aqui gerar a partir do dia 1º de 3 de 2018, todas as faturas. Na verdade, vamos selecionar geral, analítico e mandar gerar. O layout ele é bem semelhante ao do financeiro a pagar também. Então, mostra as parcelas, os valores de juros, descontos, o valor original, data de vencimento, o valor a receber e o valor que já foi recebido. Então, aqui não tem nenhum segredo, ele é bem parecido com o relatório de financeiro a pagar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no relatório de balancete. Relatórios, financeiro, balancete, a gente tem 2 tipos de balancete, um mensal e um anual. Eu vou gerar o relatório anual para a gente dar uma olhada. A gente pode aqui buscar por determinado plano de contas. Então, eu quero ver só o plano de contas de receitas. Preencho aqui, que eu só quero ver a conta receita. Caso contrário, a gente deixa em branco e vai conseguir ver de todos os planos de contas. Então, eu vou gerar, eu quero ver um balancete desse ano, 2018, de todas as minhas contas. Eu vou clicar em OK. Agora ele gerou um relatório para a gente. O relatório está aqui em anexo, aqui no Excel. Então, a gente tem o relatório do balancete. Aqui tem os planos de contas listados, como a gente configurou no sistema, e o valor de lançamento deles para cada mês do ano. Então, em março, eu tive R$ 335 com receitas. Esses R$ 335, eles se encaixam em vendas a prazo. Então, eu consigo descobrir onde meu dinheiro está entrando, onde a gente está lucrando na empresa. Então, a gente sabe que está lucrando com receitas a prazo, que é o valor que está lançado aqui. Mesma coisa acontece para a despesa. A gente teve uma despesa de um pouco mais de 7 mil, e nesse um pouco mais de 7 mil, 2.260 foram com despesas de administrativo, onde 2 mil delas foram aluguel, R$ 10 a alimentação e 250 a internet. Então, a gente consegue, se precisar economizar um dinheiro, se precisar fazer alguns reajustes, a gente sabe onde a gente pode cortar, porque a gente tem tudo bem detalhado. Se fosse um plano de contas e receitas, um plano de contas e despesas só, a gente não conseguiria saber onde está gastando demais. A gente teria lá despesas, R$ 7 mil. Agora, para descobrir onde a gente está gastando, onde a gente pode cortar, a gente não saberia nunca, porque a gente não tem isso filtrado, ou não tem isso bem separado. É por isso que é importante ter um plano de contas bem organizado, e pelo menos com 2 grandes grupos. Um grupo para receita e um grupo para despesas. A última coluna aqui é um acumulado, que ele é o somatório de todos os meses, e ele mostra os totais também. Então, esse daqui é um relatório financeiro de balancete, ele não tem muito segredo, ele mostra os valores lançados e não tem muito segredo mesmo, é um relatório bem simples de visualizar. Agora, a gente vai dar uma olhada no relatório de fluxo de caixa. Então, relatórios, financeiro, fluxo de caixa. Nessa tela, a gente seleciona a database para o relatório. Então, eu quero ver, a partir de 1º de 4 de 2018, um relatório mensal, tipo de relatório mensal, analítico, porque eu quero ter ele bem detalhado, e 9 colunas, por exemplo. Aqui a gente vai marcar para incluir valores atrasados, então ele vai mostrar tudo que eu ainda tenho para pagar, ou valores com descontos, valores que têm descontos e a gente ainda vai ter que descontar. E a gente também pode inserir previsão de receitas ou despesas. Então, eu sei que todo mês eu tenho uma receita, ou pelo menos é uma média de R$ 100 mil de vendas. Então, posso dizer que a minha previsão de receita para cada mês do ano é de R$ 100 mil. Mês 7, mês 8 e mês 9. Então, para cada mês, a previsão de receitas é de R$ 100 mil. E para despesas, a mesma coisa. Então, para despesas, sei lá, com compra de mercadoria, eu gasto mais ou menos uma média de R$ 10 mil no mês. Eu posso definir esse valor aqui em pagamentos previstos, todo mês R$ 10 mil. Se for todo mês também, né, se for uma média. E, ok, então eu tenho uma previsão de receita, que é uma previsão com o que eu vou receber de vendas e tudo mais, uma previsão de que eu vou ter que pagar. Quando eu clicar em visualizar o relatório, ele vai me mostrar aqui na parte de cima o saldo que eu tenho atual nas contas. Então, eu tenho a conta do Itaú, a conta Caixinha e a conta do Banco do Brasil e o saldo de cada uma delas.
eu tenho um total das contas aqui, e aqui embaixo tem uma previsão de receita que eu vou ter em cada conta. Então, primeiro do 4, do 4, a previsão é que eu tenha esses lançamentos aqui nas contas e mais uma previsão de receita de R$100.000 que a gente inseriu na hora da geração do relatório. Então, ele vai me gerar um saldo no final do mês e também no final do ano a gente vai ter um outro saldo, que é o somatório dessas receitas de mês a mês. Então, eu tive 164 aqui de saldo, vou acumulando para os próximos meses com as despesas. Então, se continuasse assim, no final do mês, no final do ano, eu teria R$965.000 de receitas com vendas. O mesmo se encaixa para despesas. Eu tenho uma parte aqui que é despesas, onde eu tenho despesa por plano de contas. Então, eu sei que no mês de março ou de abril, eu vou ter despesa com R$1.000 de aluguel, 250 de internet e 1.300 de INSS. E também tem uma previsão de 10 mil de despesas, que seria com compra de mercadoria ou coisas que ainda não foram lançadas no sistema. Aqui também ele tem um saldo cumulativo, então ele vai acumulando para cada mês. E aqui na parte final a gente tem os saldos dos relatórios. Então eu tenho aqui o saldo atual de cada mês e no final um saldo total do ano. Então, se tudo que eu tiver lançado aqui no sistema estiver certo, a minha previsão de receita e despesa estiver bem próxima do real, eu sei que no final do ano eu devo ter algo em caixa próximo a R$851.000. Por que isso é importante? Se a empresa está planejando, por exemplo, construir um novo galpão, comprar um carro para a empresa ou algo do tipo, eles já sabem se vão conseguir ou não, porque sabe que no final do ano a ideia ou a meta é ter 851 mil em caixa. Caso o valor seja suficiente, abre espaço para traçar metas, traçar objetivos para conseguir chegar no valor necessário. E ele também ajuda nas tomadas de decisões, então ele é um relatório bem importante para o sistema. Eu acho que então é só isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem encaminhar para o suporte@ibfsistemas.com.br ou entrar no nosso site, que é ibfsistemas.com.br, que a gente vai continuar respondendo vocês. Para quem se inscreveu no treinamento, a gente vai encaminhar um material complementar, que é com auxílio do dia a dia e também uma pesquisa de satisfação do treinamento. É bom que vocês avaliem para que a gente possa continuar produzindo bons treinamentos, poder evoluir, melhorar sempre. E eu também agradeço a participação de todos vocês. Um abraço e até mais.